Galerinha do Jus Descomplicando, e aí? Tudo bom com vocês? Espero que sim, viu? Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Nós vamos falar sobre a teoria dos 4 status de Wernicke, né? E se inscrevam no canal, tá? E saibam que somente o conhecimento transforma a vida das pessoas para sempre. Estudem e estudem. Então, nós vamos falar hoje sobre a teoria dos 4 status de Wernicke. Bem bacana isso aqui, né? Tem a ver com o direito constitucional e os direitos fundamentais, tá? Então, nosso vídeo hoje vai ser uma análise clara e didática sobre a relação entre o indivíduo e o Estado no direito constitucional. Ou seja, esse status de Wernicke, ele vai delimitar a relação. Mas tá horrível isso aqui, né? Relação do indivíduo né, com o Estado. Tá bem bacana isso aqui, tá? Bem legal. Vamos continuando aqui? Então, olha só. Essa teoria dos 4 status de Wernicke. Quem é o Wernicke? O Wernicke, né, o Georg Wernicke, é um renomado jurista alemão, tá? E essa teoria, ela é fundamental para analisar as diversas formas de relação entre o indivíduo e o Estado, sendo amplamente utilizado no direito constitucional para explicar direitos e deveres fundamentais. Vai ter tudo a ver com a teoria do contrato social desenvolvida por John Locke, né? Pelos contratualistas, né? Em que existe uma relação entre o indivíduo e o Estado, né? E deveres e obrigações. E o que são esses status, né? Olha só, esse termo status refere-se a, deixa eu diminuir um pouquinho, posição jurídica do indivíduo frente ao Estado. Cada status define como o Estado atua em relação ao cidadão e como o indivíduo se posiciona juridicamente dentro dessa relação. Vamos entender melhor. Então, olha só, a essência do status, né? Olha só, a concentração de status de Wernicke é crucial para entender a dinâmica dos direitos e deveres na esfera jurídica, né? O que significa status? Posição jurídica que o indivíduo ocupa perante o poder estatal, perante o Estado. Ele define os limites e possibilidades de ação tanto do Estado quanto do cidadão. É essencial para a compreensão da estrutura dos direitos fundamentais e da cidadania. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir entender, né? Nossos direitos fundamentais, cidadania, né? Quando nós estaremos sujeitos, né, a determinadas imposições estatais e quando nós não estaremos. Vamos lá. O primeiro status de Wernicke é o chamado, deixa eu botar aqui a canetinha mais grossa, é o chamado status passivo, ou o status, deixa eu botar aqui, deixa eu melhorar, status passivo, ou status subjectionis. Esse status passivo, o status subjectionis, né, é o chamado, a gente fala que é um estado, peraí, melhorar a letrinha aqui, que tá horrível, né? Estado de sujeição, em que o indivíduo se sujeitará às imposições estatais, né? Estará linkado com aquele chamado poder de império estatal, né? Poder de império estatal, em que o Estado pode impor unilateralmente obrigações ao cidadão, né? Também chamado ius imperii. Então, a ideia central do status passivo é o seguinte, que os deveres do indivíduo, fala, né, sobre os deveres do indivíduo perante o Estado, que o indivíduo estará sujeito, né, a determinadas obrigações. Aí, olha só, nesse caso, o indivíduo encontra-se submetido ao poder estatal, devendo obediência às determinações, né, poder de império, né. O Estado tem a prerrogativa de impor obrigações e restrições à liberdade individual.
Neste status, não há direito de exigir. Olha, essa aqui é bem importante, ó. Não há direito de exigir algo do Estado, mas sim o dever de obedecer. E quais são os exemplos mais comuns? Pagamento de impostos e tributos, que a gente não escolhe, né? Se vai pagar ou não o tributo, a gente tem que pagar e ponto, né? O serviço militar obrigatório para homens, né? Para as mulheres atualmente é facultativo. E o cumprimento rigoroso das leis penais, né? Sob pena de punição, né? Sob pena de submeter ao poder do ius puniendi estatal. E esse é o status passivo, tá? Status subjectionis. Vamos para o próximo. Próximo é o status negativo ou status libertatis. E o que é esse status libertatis, né? Esse status libertatis, ele está ligado ao estado de liberdade, né? Estado de liberdade. Aqui o Estado ele vai ter que se abster de intervir nas liberdades do indivíduo, né? A gente chama digamos que o Estado ele vai se abster, nós chamamos esses direitos de direitos de primeira dimensão. Foram os primeiros a surgir, né? Primeira dimensão barra, eu vou colocar aqui um G, barra geração, dimensão barra geração, tá? E quais são eles? São os direitos civis e políticos, né? Direitos civis e políticos. A letra tá feinha, mas né, dá para entender. Então, a ideia central desse status negativo, status libertatis, né? As liberdades individuais, né? A ideia central, liberdades individuais e não intervenção estatal. O Estado, ele não pode intervir, porque são direitos, a gente fala que são direitos de defesa, né? Olha só, o Estado tem o dever de se abster de interferir em certas esferas da vida do indivíduo. Correspondem aos direitos de defesa, que protege o indivíduo contra ações arbitrárias do Estado. Garante a esfera de autonomia e liberdade pessoal, onde o indivíduo pode agir sem coerção estatal. Exemplos: a liberdade de expressão, de imprensa, liberdade religiosa, de culto, direito à intimidade, privacidade, inviolabilidade e domicílio, né? Nesses casos, o Estado ele não vai poder intervir, tá? Status negativo, status libertário, bem bacana, né? Seguindo aqui, o terceiro, né, é o status positivo do Elinek. Status positivo, status civitatis. E o que é o status civitatis, né? O status civitatis, ele está linkado aos direitos de cidadania, né? Status, direitos de cidadania. Direito de cidadania, né? O Estado de cidadania, ou seja, são os direitos chamados direitos sociais ou direitos, também chamados de direitos de segunda dimensão barra geração, tá? E quais são eles? São os direitos sociais, tá? E aí, nesse caso, vou apagar que essa letrinha tá horrorosa, né? Nesse caso, o Estado ele tem o dever de atuar, né? Ele tem o direito de prestar os serviços, tá? Prestações positivas, né? Olha só, a ideia central aqui, a prestação de serviço e o Estado deve fornecer serviço, né? Deve ser uma atuação positiva do Estado, não uma atuação negativa, né? Como no status libertatis. Então, olha só, o indivíduo possui o direito de exigir ações e prestações concretas do Estado. Esse status está diretamente relacionado aos direitos sociais que visam garantir uma vida digna. O Estado, né, assume o dever de agir para concretizar esses direitos, indo além da mera abstenção. Ele deve atuar. Exemplos: direito à saúde universal, de qualidade, direito à educação pública e acessível, direito à assistência social para os necessitados, né? Isso aqui é bem bacana, né? Status civitatis, ligado aos direitos sociais, direitos de cidadania. E agora o quarto e o último, né? É o status ativo. Status ativos, né? Aí nesse caso,
esse aqui vai estar linkado ao direito de participação, direito de participação do indivíduo, né? Exemplo aqui, os direitos políticos, né? Direitos políticos. Nesse caso, o Estado ele vai ter tanto a atuação positiva quanto negativa. Por quê? Ele vai ter uma atuação positiva porque ele organiza as eleições. Ele tem uma atuação negativa porque ele não vai poder interferir ele não pode impedir, né, que a pessoa vote, não pode impedir, né, essa atuação, essa participação do cidadão no seu direito ao voto, né. A ideia central do status ativo é a participação política do cidadão na formação da vontade estatal. O indivíduo tem a capacidade de participar ativamente na formação das decisões e da vontade do Estado. Esse status é a base da cidadania política, conferindo ao cidadão o poder de influenciar os rumos da nação. Como posso dizer, um direito assim, importantíssimo, né? Que nós podemos ter para decidir as eleições do nosso país, escolher os nossos mandatários, né? Reconhece o indivíduo como um agente político, não apenas como objeto ou beneficiário de ações estatais. Exemplos: direito de votar e escolher seus representantes, direito de ser votado e ocupar cargos públicos, participação em plebiscitos, referendos e iniciativas populares, né? Aquelas iniciativas populares de projeto de lei. Muito interessante esse status, né? Aí um quadrinho comparativo, resumindo, né, o status de Wellinec, bem bacana, bem interessante, né, para nós podermos exercer a nossa cidadania plenamente, né. É uma visão concisa, né, das diferentes dimensões da relação indivíduo-estado, né. Olha só, o status passivo é um status de submissão, deveres e obrigações impostas, né. O status negativo, direitos de defesa, liberdades individuais, não intervenção. O status positivo é uma exigência, prestações estatais, direitos sociais, direitos de segunda dimensão, né? O negativo de primeira dimensão, tá? E o status ativo de participação, direitos políticos, influência nas decisões. A conclusão. E qual é a relevância, né, da teoria do Wellinec? A relevância é assim, uma das maiores que tem, né? Olha só. A teoria dos 4 status de Wellinec é uma ferramenta indispensável para compreender evolução e complexidade dos direitos fundamentais ao longo da história, nas constituições contemporâneas. Ela demonstra que a relação entre indivíduo e Estado é multifacetada e dinâmica. A teoria nos revela que o indivíduo não se limita a obedecer, mas também é protegido pelo Estado em sua esfera de liberdade, recebe prestações essenciais para uma vida digna, né? Dignidade da pessoa humana para garantir seu mínimo existencial, participa ativamente das decisões políticas que afetam a coletividade. Então elas são de suma importância, né? Então essa foi a nossa aula. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem conhecimento. Saibam que somente o conhecimento pode transformar as nossas vidas para sempre. Estudem sempre.